Mas vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. E Lucas capítulo 8. Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8. Nós vamos falar só sobre a mulher do fluxo de sangue. Esse texto se encontra tanto em Marcos, quanto em Lucas, quanto em Mateus. São três narrativas com perspectivas diferentes. Mas é bom quando nós lemos em todas elas, para nós nos enriquecermos dos detalhes. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. E ela veio para trazer um ensino. Tudo que eu quero ministrar nessa noite, Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo diz assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ele também fala, 1 Coríntios 10, 11, ele fala: todas as coisas que aconteceram sobreveio como exemplo para instrução para nós nos fins dos tempos. Então eu quero que você mergulhe comigo na mulher do fluxo de sangue, porque tem muito ensino, muitas coisas que vão ser aplicáveis na sua vida, muitas coisas que vão entrar na sua mente para expandir a sua fé. Deus quer te tomar pela mão nessa noite, quer te conduzir para um lugar mais alto, um local de intimidade. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Se você quiser sair diferente, você vai sair nessa noite, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo quer conduzir pessoas para um lugar mais alto. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler em duas perspectivas, de Marcos e de Lucas. E o próprio esboço vai ser o texto. E eu vou entrar no texto e vou ficar no texto até o fim. Vai ser uma pregação só da mulher de fluxo de sangue. Marcos 5, 24 e Lucas 8, 43. Marcos 5, 24 diz assim: grande multidão o seguia e comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muita padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se do meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quem puder, só ler Lucas 8 comigo. Lucas 8, 4 versículos aqui comigo. Lucas 8, 43. É a mesma narrativa da perspectiva agora do evangelista Lucas. Lucas 8, 43 diz assim: certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que havia lhe tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Mas nós vemos que essa mulher teve uma fé especial. Ela teve uma fé de um tipo diferente. E essa fé se tornou uma fé contagiante. E eu quero que você que tem uma fé possa ser contagiado também nessa noite com esse texto e com a fé dessa mulher. Essa mulher, diz a palavra, que ela gastou tudo que ela tinha, porque ela tinha uma hemorragia fazia 12 anos, e ela gastou todos os seus haveres, toda a sua renda. As mulheres naquela época, elas não tinham renda. Essa mulher, quando é citada que ela tinha condições de procurar médicos, e 12 anos procurando médicos, e procurando a cura, fica subentendido que essa mulher era uma mulher que tinha posse. Uma mulher naquela cultura, quem tinha alguma coisa poderia ser o homem. Mas aqui a mulher, diz que essa mulher, ela tinha posses. E ela despendeu tudo. Ela perdeu tudo, ela gastou tudo, ela tentou com todos os seus recursos, em todos os lugares, de todas as maneiras. Fala que ninguém pôde ajudá-la. Não só procurou em médico, mas tudo que ela pôde fazer. E a palavra do Senhor fala que nada melhorou, nada estagnou. Antes, pelo contrário, ficou cada vez pior. Agora essa mulher era rica, estava pobre. Ela começou doente e agora ela estava cada dia pior. Essa era a condição dessa mulher do fluxo de sangue. E essa mulher ainda convivia com uma frustração imensa, porque ela lutou, queridos, ela tentou. E eu quero só fazer uma observação. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que tem condições e ela perde um pouco das suas condições. Por exemplo, se um pobre ficar mais pobre, ele fica bem. Agora, se um rico ficar pobre, ele fica ou em depressão, ou pensamento suicida. O rico não sabe cair na roupa do pobre. Ele não sabe colocar a condição do pobre. Essa mulher tinha condição. O dinheiro, ele traz alívio. Agora acabou o alívio, acabou a condição. Amada, essa mulher estava no estado deplorável. Se você imaginar isso, no estado deplorável. Mas essa mulher, ela quis ainda ver a glória de Deus. Nesse momento de fraqueza, nesse momento de opressão, nesse momento onde nada deu certo, ela ainda continuava crendo que o milagre poderia acontecer. Eu quero falar para você, nós estamos no final de 2024, mas tem milagres que Deus ainda quer fazer. Coisas que não foram ainda soltas, que não se concretizaram. Deus está procurando homens de fé e mulheres de fé. Essa palavra Deus me deu porque falou que é os milagres de Jesus. E o Senhor falou, eu sou o Deus dos milagres. Eu estou nesse culto para fazer milagres. E Ele está procurando fé. Deus não faz distinção de filhos, porque Ele ama a todos iguais. Mas Deus, Ele procura fé. Ele procura fé. E eu quero falar agora da fé dessa mulher. Queridos, essa mulher, a preparação da fé dela. Eu quero ler 2 versículos, de Marcos e de Lucas, não precisam abrir, mas diz a palavra aqui em Marcos, capítulo 5, 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, Marcos 5, 27. Veio por detrás, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei sarada. Mateus 9, 21, ele faz uma menção assim. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Eu quero falar sobre a preparação da fé. Essa mulher, ela se preparou para o milagre. Tem gente que não se prepara para nada e quer receber as coisas. Tem pessoas que não cultivam um relacionamento e quer ver mais de Deus. Tem pessoas que não quer que a sua fé cresça e quer ver coisas maiores. Essa mulher se preparou, queridos. Ela se preparou, uma coisa que fica registrado, ela ouviu a fama de Jesus. Amados, isso é tão importante, sabe por quê? A fama de Jesus não é porque ele estava vindo num cavalo branco, não é porque ele estava liderando o exército, não é porque ele era um homem eloquente, não é porque ele era um homem, um rabi que tinha aparecido com uma oratória muito boa. A fama de Jesus,
É porque os feitos sobrenaturais de Deus estavam sendo manifestos ali. Lucas 4,14 fala assim: Jesus regressou do deserto já no poder do Espírito Santo, e a sua fama se espalhou por toda a Galiléia e por toda a circunvizinhança. Quando fala de fama de Jesus, está falando daquilo que ele estava fazendo de forma sobrenatural. Ela ouviu os testemunhos, ela ouviu a respeito dos milagres, ela ouviu a respeito dos feitos de Jesus. Amados, isso era tão importante, que o apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo da Bíblia, o maior teólogo, ele fala em 1 Coríntios 2, 4 a 5, ele fala assim: a minha pregação, quando eu ministrei vocês, eu não quis ministrar vocês com palavras de sabedoria, mas com demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria, mas no poder do Espírito Santo. A fé cristã tem que estar apoiada no poder de Deus. Mas para a minha fé, para a tua fé estar apoiada no poder de Deus, nós temos que ouvir os testemunhos. Nós temos que ler, sabe, as maravilhas. Nós temos que desejar, sabe, os feitos de Jesus. Nós temos que ouvir os milagres acontecendo. Nós temos que trazer à memória o que Jesus tem feito, onde Ele tem feito. Nós temos que assistir testemunhos de coisas maravilhosas. Nós temos que ouvir a fama de Jesus. Amados, você precisa acordar para enxergar que o nosso Deus não é só um Deus bonzinho, maravilhoso. Ele é o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso. Precisamos ter os olhos abertos para a grandeza de Deus. Foi ouvindo a fama de Jesus que a fé entrou dentro dela. Sabe que fé que entrou dentro dela? Diz a palavra que ela falou assim, ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar-lhe as vestes, eu ficarei curada. Todo mundo conhece esse texto, mas eu quero que você pense agora. Ela não esperou encontrar Jesus para ter fé. Ela não foi pedir uma oração para Jesus. Ela não foi no apelo ali de Jesus, no templo, na sinagoga. Não. Ela começou a ministrar o seu interior. Ela começou a gerar algo dentro dela. Ela começou a pensar: eu vou tocar nas vestes e vou ser curada. Ela começou a sentir a cura. Ela começou a gerar a cura. Ela começou a acreditar que não precisava de toque de Jesus, não precisava dos olhos de Jesus, não precisava da mão de Jesus, só ela relando a ponta do dedo em qualquer parte do vestido de Jesus, o milagre ia acontecer. E essa mulher, queridos, ela tinha N dificuldades para isso. Mas a palavra, ali em Mateus 9, 21, ela falava constantemente: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Sabe o que é isso, amados? Ela não deixou a mente dela dando espaço para a incredulidade. Ela não deixou o interior dela dando espaço para a dúvida: será que vai acontecer? Eu vou tentar. Eu vou tocar nele, e se ele não acontecer nada, eu vou puxar o vestido dele. Se não acontecer nada, eu vou me jogar no chão. Não. Ela criou uma imagem. Ela sentiu o que ela criou. Ela gerou o seu milagre. Antes do milagre, ela gerou o seu milagre. Amados, eu quero falar o que para você nessa mensagem? Que nós precisamos gerar milagres. O nosso ventre foi feito para gerar milagres. Nós nascemos para sermos tocados pelo sobrenatural. Nós nascemos para conhecer o grande El Shaddai. Mas nós temos que gerar fé aqui dentro. Tem pessoas que quando vêm, para receber uma oração, vem de corpo presente. Vem de corpo presente, não gera nada. Amado, se você gerar: não, essa noite vai ser minha noite, algo vai acontecer, milagre vai acontecer, Deus vai vir ao meu encontro, eu vou ser tocado pelo Senhor hoje, essa dor vai desaparecer da minha vida, meu filho vai ser tocado hoje. Se você começar a gerar, não deixar tua mente vazia, entrar na incredulidade, se você começar a gerar isso no teu interior, essa fé vai tocar o coração de Deus. Nós temos que vir receber
quando vem receber, vem gerando, sabe? Antes de alguém orar com você, o milagre já aconteceu. Uau! Você tem que chegar na porta da igreja e falar: Deus, hoje eu vou receber o meu milagre. A hora que você pisa na escadaria, já recebeu o milagre. Porque é fé, é expectativa. E também para aqueles que ministram, os ministradores de milagre. Amado, nós temos que entender que nós temos que gerar milagres para transferir milagres. Aqueles que intercedem. Amém, gente? Nós somos agentes de milagres. Levanta a mão quem é agente de milagres aí. Levanta a mão. Baixa agora. Todo mundo levanta a mão agora. Levanta a mão quem é agente de milagres. Todo mundo. Isso, todos vocês são agentes de milagres. Amém? Ficou mais claro agora. Eu pedi para levantar a mão, só 30% é agente de milagre. E o resto é o quê? Não, gente, todo mundo é agente de milagre. Mas tem gente que vai ministrar milagre. E tem várias formas de ministrar o milagre, de ministrar as pessoas. Tem uns que eu chamo aqueles que vão ministrar as pessoas, interceder, e eles são os pregadores da intercessão. Começa a pregar: Senhor, tua palavra diz, e a tua palavra diz, e a tua palavra diz. Glória a Deus, eu gosto de citar a palavra. Mas você tem que orar com alguém sabendo que você é um agente de milagre. Você tem que estar carregando aquilo. Desejo de ver a mudança agora, aqui agora. Não importa o tamanho do problema, você tem que gerar dentro. A fé acontece primeiro dentro. Amém, amados? Outros são pessoas maravilhosas, são os ministros consoladores. Deus abençoa, Deus conforta. Deus traz agora paciência, amor. Amém, gente? Fomos chamados para consolar, fomos chamados para declarar a Bíblia, mas fomos chamados como agentes de milagres. Nós temos que consolar, mas eu quero falar para você, a tua fé tem que ir além de consolar, além de pregar. A tua fé tem que ser: eu vou ver milagres. Eu sou um agente de milagres. O Cristo vive em mim e continua fazendo as mesmas obras hoje. Ele não mudou. É o mesmo hoje, ontem, amanhã e eternamente. E Ele vive em mim. Amado, nós temos que ir com essa fé. Você tem que, quando for orar com alguém, já ir assim: ó, eu estou carregando um milagre, vou passar agora. Irmão, qual é o milagre que você precisa? Que eu estou carregando ele. Cristo vive em mim. Tem intercessores, queridos, que são pessoas tão queridas, que vão assim, e parece que estão contando as ovelhas, né? Faz assim: 1, 2, 3, 4. Amados, eu quero falar para você, nós temos que aproveitar a oportunidade, porque os milagres de Jesus vão se multiplicar nesse lugar. A palavra lá em Marcos 11, 24 fala assim: tudo quanto pedirdes, crede que já recebeste, assim será convosco. Presta atenção, tudo que você pedir, crendo antes que você já recebeu. Oh meu Deus, quando que o milagre acontece? Antes. Aonde ele acontece antes? Dentro. Ela dizia consigo mesmo: se eu tocar, se eu tão somente tocar em qualquer parte do vestido, eu serei curada. Amém? Deus quer fazer milagres, mas está procurando pessoas com fé especial, pessoas que creem que os milagres vão acontecer. Amados, eu quero continuar porque é muito rico esse texto. Depois da preparação do milagre, diz a palavra que Marcos 5, 20, perdão. Depois houve a cura instantânea. Marcos 5, 23 a 25, não precisa abrir, diz assim. Perdão, mas não é isso aqui não, estou pulando o texto aqui. Marcos 5, 29. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Lucas 8, 44. Veio por detrás dele, tocou na orla das suas vestes e logo lhe estancou a hemorragia. Aquela mulher, ela só tocou a ponta do dedo. Foi algo sensível, tão pequeno. Mas algo tão grande aconteceu. E a palavra fala que logo lhe estancou a hemorragia. E o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 29, fala assim: e ela sentiu no seu corpo, está curada daquele flagelo. Amados, eu quero que você entenda
Quem é curado tem que saber que está curado. Porque às vezes, né, nós ministramos a pessoa fala assim, não, pela fé eu estou, pastor. Não, você tem que estar, de verdade. Ela sentiu, ela fez a procura e ela viu, eu estou curada, 100% curada, ela sentiu. Se você não está, pode falar, ainda não, vou ser, mas ainda não. Ela sentiu no seu corpo. Amado, foi instantâneo aquele momento. E ela sentiu, uau. Muitas vezes nós abordamos as pessoas e perguntamos, aconteceu? Todos os intercessores são orientados a perguntar, aconteceu? Foi curado? Mudou? Melhorou quanto? De 0 a 10, quanto passou essa dor? Por quê? Porque isso é bíblico. Tem um texto de Jesus em Marcos 8, 23 a 25. Jesus, ele chega, ele encontra um cego, ele cospe nos olhos do cego. E ele impôs as mãos e ministrou esse cego. E quando ele ministrou o cego, sabe o que ele perguntou? O que você está vendo agora? Ele falou assim, eu estou vendo homens como árvores andando. Daí fala que Jesus novamente impôs as mãos, ministrou ele e perguntou, o que você está vendo agora? Ele falou, eu estou vendo perfeitamente. Eu estou vendo homens como homens, eu estou vendo claramente. Então, o que Jesus fez? Ele ministrou e ele perguntou, o quanto você está vendo? O que aconteceu? O quanto melhorou? Amado, se você quer ser um agente de milagres, você precisa desejar ver a obra completa. Não só homens como árvores andando, mas pessoas sendo curadas plenamente. Por isso que não é só um toque, por isso que é uma abordagem, por isso que você vai ser intencional de falar, eu vou ministrar. Nós vamos ter nessa igreja muitas salas de curas. E vamos ficar meia hora, 1 hora, até a pessoa ser curada. Por quê? Porque o mesmo Deus da Bíblia continua curando. Nós vamos pressionar, até que aquilo que está escrito se materialize nas pessoas. Até a palavra da cura se fazer carne, nós não vamos cessar de declarar. Glória a Deus que tem aí, vai ter umas 200 salas aqui do lado no anexo. Por favor, gente, vamos ofertar para terminar logo esse negócio. Porque nós precisamos dessas salas para fazer muitas coisas. E uma delas vai ser as salas de curas. Vai ter agendamento, tanta gente que vai vir. Mas, perdão os médicos, estão aqui, tem muitos médicos aqui conosco, mas perdão os médicos, mas assim, os pacientes vão vir para cá e vão ser curados. Vão ser curados. Quem crê comigo aí? Aleluia, amém. Porque é como esse quanto você melhorou, o que você sentiu? Jesus, ele fala que a mulher sentiu. Terceiro ponto, amados, aqui do texto. A cura foi instantânea e depois, diz a palavra do Senhor que Jesus curou ela, sem querer curar. Porque ele ficou perguntando, quem tocou-me? Quem tocou? Porque ele não tinha parado para ministrar ela. Ele não parou para tocar nela, para conversar com ela. Ela tirou a cura dele. Uau! Ela tirou a cura. Tem uma fé, amado, que você vai alcançar. Que as coisas vão ser rápidas. Você vai tirar dos céus. Deus vai te levar para um nível de fé. Eu estou falando isso. E Deus me mostra algumas pessoas brilhando. Deus vai te levar para um nível de fé que você vai atrair. Você vai tirar até aquilo que os céus não estão fazendo. Aquela mulher tirou o que os céus não estavam fazendo. Jesus não estava no programa dele parar para curar, mas ela tirou a cura dele. E tem pessoas que vão entrar no nível de intimidade, de fé. E você vai tirar milagres para você e para os outros. Porque o mundo está ficando cada vez pior. Mas a resposta de Deus para o mundo é a sua igreja. Nós somos a arma secreta de Deus. Nós somos a resposta desse mundo. Nós teremos o remédio das doenças. Nós teremos a palavra de conforto. Nós teremos a direção. A igreja é a resposta de Deus para o mundo. Queridos, a unção
se movimenta pela intenção do coração. A unção. Por que eu falo unção? Porque a palavra fala, Jesus falou assim, ó, de mim saiu o poder. Sabe o poder que anda? O poder que anda, isso é unção. Esse poder anda por onde, gente? A unção está sobre nós. Esse revestimento veio sobre nós. Não importa onde ela tocou. Se foi na frente, do lado, atrás, no meio das costas. Ele sentiu o poder fluindo da cabeça, das costas, do braço, e passou por aquele lugar onde ela tocou. A unção foi percebida. O Senhor falou assim, eu senti que de mim saiu poder. Eu quero falar para você, a unção, ela é real e ela se movimenta. A unção, ela se movimenta através de cada pessoa que entende que carrega a unção. Quando você entende, quando você entra nesse lugar de entender que você carrega a unção vai se movimentar através de você, da cabeça, das costas, dos braços. Você é um condutor, você é uma ponte, você é um liberador. ela sentiu e Jesus sentiu. Por quê? Porque a unção, ela é percebida. A unção não é um negócio assim, ó, que é espiritual, não. A unção é percebida. E está na Bíblia. Estou lendo na Bíblia, tá bom, gente? Jesus sentiu que dele saiu o poder. A mulher sentiu na hora o seu corpo curado, sem se examinar. Porque a unção, ela é perceptível e altamente transferível. Meu Deus, quem quer receber uma unção aí? Você precisa carregar esse bem precioso de Jesus. A unção é um bem precioso de Jesus. Quando os fariseus começaram a falar, você está curando por Beelzebu, você está expulsando o demônio por Beelzebu. Jesus falou assim, olha, não toca na unção, não. Você quer falar mal? Fala mal de mim, fala mal do Pai, mas não fala mal da unção do Espírito Santo. Porque quem proferir uma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Jesus, ele falou isso porque ele protege a unção. Lá no Salmo 105, versículo 15, ele fala, não toque nos ungidos, porque ele protege, não é pessoas, ele protege a unção. A unção é um bem precioso de Deus, que ele intencionalmente quis derramar sobre você. E ele fala, quem quer vai receber. Quem quer vai receber. Eu quero que você entenda, se é um bem precioso de Jesus a unção, você tem que desejar a unção, desejar carregar a unção. Amém, amados? Se é para ele algo, ele fala assim, quando fala de Arão, é como óleo, um óleo qualquer que desceu na cabeça de Arão. Não, óleo o quê? Quem lembra? Salmo 133, óleo precioso. Parece o Senhor dos Anéis, né? Precioso, lá no anel, né? Porque o anel era o precioso. Mas o precioso para Deus, é esse óleo, é essa unção. Essa unção é preciosa, é um presente precioso que Deus, ele tem para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e nós vemos aqui, Jesus, ele chegou e começou a perguntar assim, quem me tocou? Por que ele queria saber quem tocou? A palavra fala assim, Jesus reconhecendo, Marcos 5,30, imediatamente que dele saíra poder, virando para o meio da multidão e perguntou, quem me tocou nas vestes? Em Lucas 8,45 ele fala, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E tu perguntas, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Por que Jesus queria saber? Por que, amado? Porque Jesus queria saber quem tinha tocado nele. Aí eu volto a falar em Romanos 15,4. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Tudo que foi escrito
Amado, se Jesus tivesse, ele mandou escrever tudo que ele fez. Depois, ali, Lucas escreveu para Teófilo para guardar o livro de Atos. Os apóstolos escreveram as cartas das igrejas para guardar. Os milagres foram guardados nos 4 evangelhos. Por que foi escrito? Porque naquela época não dava para ser gravado. Se fosse hoje, era gravado, editado e publicado. Naquela época dava para fazer, escrever e mandar para todo mundo. Passa isso para todas as igrejas, fale do que ele fez, como ele é, o que ele fala, o que ele sente. Conte dos detalhes, porque dentro dos detalhes eu tenho ensinos profundos para a minha igreja. Amém, amados? Então, por que Jesus perguntou quem me tocou? E diz assim, que ele estava olhando ao redor. Olha que o texto fala que ele olhando ao redor e foi perguntando. Diz o texto de Lucas, todos negavam, porque Jesus estava insistindo. Abriu uma clareira no meio da multidão, gente. Vamos entrar agora na cena. Abriu uma clareira, Jesus começou em círculo perguntar, você me tocou? Você me tocou? Você me tocou? Quem me tocou? Pedro e os apóstolos falaram assim, Senhor, Pedro e os seus companheiros, os discípulos mais próximos, Senhor, não tem jeito de saber, Senhor. Todo mundo te toca, não tem jeito de saber isso. Mas Jesus queria ensinar algumas lições. A palavra do Senhor fala que essa mulher, vamos ler agora o próximo versículo. Essa mulher, versículo Marcos 5:33 e Lucas 8:47. Então a mulher muito atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Já Lucas diz assim, vendo a mulher que não podia mais ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque havia sido curado e como imediatamente ela foi curada. Amados, aqui é bem interessante esse texto, por quê? Porque fala que a mulher estava primeiro atemorizada. Por que ela estava atemorizada? Porque ela não podia estar onde ela estava. Nós sabemos disso que a pessoa que tinha um fluxo de sangue tinha que ficar isolada. Não podia tocar em ninguém. Se tocasse alguém, aquela pessoa que ela tocava se tornava imunda. Ela tocou, ela passou por entre a multidão e tocou em Jesus. Se aquilo fosse de conhecimento da multidão, pela lei de Deus, pela palavra de Deus, aquela mulher deveria ser morta. Pior ainda, Jesus ele para tudo e ele fica com aquela pergunta acerrada. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi que tocou? Quem foi? Você imagina o medo. Jesus não falou o que ia fazer. Nem falou porque ele estava perguntando. E diz a palavra que a mulher não conseguiu ocultar-se. Por quê? Porque ela quis ocultar-se. Ela não conseguiu se esconder, porque ela queria se esconder. Vamos entrar no texto, amado? Ela quis esconder, ela deve ter tocado, deve ter dado uma afastada, ficado meio ali, falou assim, cadê um grandão? Cadê um grandão? Ficou atrás de um grandão, e ficou escondida. Jesus abriu a clareira, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? E não saiu. Mas diz a palavra que ela não pôde ocultar-se, porque ela estava tremendo. Ela estava toda trêmula. Não é um tremor, queridos, não é um tremor interno, sabe, por causa do medinho, não. Não é um tremor por causa do medo de morrer, não. Ela estava tremendo. Ela estava tremendo. Ela não conseguiu ocultar-se, porque ela estava tremendo, ela estava toda chacoalhando. Sabe por quê? A unção, quando toca alguém, o poder de Deus, quando toca alguém, ele traz manifestações. O caminho da unção traz manifestações. E a manifestação dela foi que ela ficou tremendo. O caminho da unção, queridos, traz sensações. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque está na Bíblia. Ela não se apresentou falando fui eu. Ela foi desmascarada porque acho que ela segurava a perna, segurava o braço, ia fazer assim, aí viram a mulher que deu uma vara verde assim, falaram, não, essa mulher é estranha, está ali, ó, tem uma estranha lá atrás, tremendo. Daí diz assim, não podendo ocultar-se, porque estava tremendo, declarou à vista de todo o povo toda a verdade.
Eu não sei vocês, mas quem já teve alguma sensação do Espírito Santo, levanta a mão assim, chacoalha a mão assim. Eita, igreja pentecostal. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de pregar para a igreja pentecostal. Porque se eu tivesse na igreja tradicional, já ia me expulsar do púlpito agora, gente, agora. Que eu vou começar a mensagem agora, que vai ser para arrancar toco agora. A unção traz sensações. A unção traz evidência físicas. A unção é percebida. Os avivalistas falam que 50% das pessoas que são curadas sente alguma coisa. Na minha experiência, 80% das pessoas que são curadas sente alguma coisa. Trouxeram aqui um senhor, teve a sua Lizinha que foi curada de AVC, depois contaram e trouxeram um senhor com um problema de AVC, que estava pior que a sua Lizinha. E esse homem, ele teve um AVC tão grave, que ele não tinha o movimento do braço, nem da perna, de um lado. Toda a musculatura, ele ficava torto, porque a musculatura ficou toda enrijecida de um lado. Ele ficou cego de um olho, do mesmo lado, estrábico, surdo, daquele lado. E trouxeram o homem aqui. Eu vi o homem, né, fechei os olhos e comecei a orar. A hora que eu abri o olho, o homem estava com a perna assim, ó. Eu falei assim, calma aí, você está mexendo a perna que é boa ou a perna que é ruim? Falou, pastor, é a perna ruim. Eita glória! Caminho da unção, movimento da unção. Aí eu já taquei a mão na perna, falei, Espírito Santo, mais. Faz esse homem tremer mais. E esse homem foi tremendo, foi tremendo. Aí ele desentortou. Aí o braço voltou a funcionar. O olho, que era estrábico, voltou para o lugar, voltou a ver. O ouvido voltou a ouvir. 100% curado. Primeiro ele foi eletrocutado. Jesus liberou uma unção de cura com choque. Eletrocutado. Teve outra senhora que eu testemunhei para vocês, trouxeram aqui, a irmã Tereza trouxe, na cadeira de roda, estava aqui. Quem estava aqui aquele dia? Alguém estava aqui, faz assim com a mão, estava a Edith, estava ali a Magali, bastante gente estava aqui que viram. Trouxeram a mulher na cadeira de roda, e a mulher, eu perguntei, o que a senhora tem? Ela falou assim, filho, eu tive um desgaste, uma doença degenerativa, você pode ficar em pé? Ela falou, se eu ficar em pé eu desmonto, porque até a minha rótula saiu do lugar, tudo, já eu perdi aqui na perna. Falei, beleza, vamos orar. Mas eu memorizei, a rótula saiu do lugar. Então, coloquei a mão no joelho dela, ela estava na cadeira de roda com o marido, e comecei a orar, e daí eu falei assim, mexe agora a rótula e volte para o lugar. Quando eu falei, mexe a rótula, a mulher começou a chacoalhar a perna. Aí, mas ela chacoalhava tão forte, presta atenção aqui, gente, que eu falei assim, essa mulher entendeu tudo errado. Eu falei para o Espírito Santo mexer a rótula e ela está achando que é para ela mexer. Né? Primeira vez que ela vem na igreja. Então ela está entendendo que é para ela mexer a perna. E ela mexia tanto a perna que me incomodava na oração. Aí eu parei de orar. Falei, minha senhora, a senhora está mexendo a perna porque a senhora quer? Ela falou assim, não pastor, é involuntário. Falou, glória a Deus, aleluia. Gente, coloquei a mão na perna dela e falei, Jesus, mexe. E ela começou a mexer as duas pernas. Aí mexeu. A hora que ela acabou, ela estava toda suada. Eu estava assim, transpirando, no ar-condicionado da igreja, transpirando. Aí estava eu e a Bruninha não está aí hoje. Falei, Bruna, me ajuda a levantar ela. Você pode tentar ficar em pé? Nós catamos, né? Quase que a gente levantou com a força do braço, eu e a Bruna. Mas a mulher, quando ficou em pé, começou. Eu olhei para o marido e falei assim, ela fazia isso? Ele falou assim, não. Ela podia ficar em pé? Ele falou, não. Daí, ela assim, marchando, aqui. Aí, eu e a Bruna assim, que nem cercando ali, né? Vai que essa mulher cai, vai que essa mulher sente dor. Aí cercando ela. Eu falei, minha senhora, quer tentar dar uns passinhos? Ela empurrou eu a Bruna e falou assim, dá licença. Aí, saiu andando aqui, foi andando, pegou, foi embora, largou o marido, cadeira de roda aqui atrás. Não voltou nem para falar como é que estava. Quem estava aqui viu que foi assim. Mas o que aconteceu? Tremendo. Mas o que eu quero falar, queridos? A unção de cura, ela traz sensações. Sensações como? Arrepios em várias intensidades. Os arrepios
Na maioria das vezes é a unção que você percebe. Calor suave, calor forte, calor que nem uma febre. Quem já recebeu um toque de Deus que ficou com a roupa molhada aí? Isso, bastante gente. Mas dá um calorzão, parece que você estava com febre. É unção. Que mais? Frio. Ainda dá um frio que nem gelol, gente. Gela, aquele frio de gelar. Que mais? Moleza, repouso no espírito, embriaguez, alegria incontrolável, energia correndo, microchoques, choques, e choques que se movimentam ainda. É muito jóia essas coisas, estou falando para vocês, porque acontece. Dores dores para ajustar, gente. Vem dores para ajustar ossos, para ajustar órgãos. Dores. Já teve muita gente que foi curada sentindo dor. É pior. Teve uma senhora que foi curada na mesma semana que um outro irmão. Ela foi curada, ela veio também de cadeira de roda e nós oramos. Eu falei, o que a senhora está sentindo? Ela falou, não estou sentindo mais minhas pernas. Falou, oh, Jesus. E agora? Ela falou assim, agora está tudo anestesiado. Eu falei, meu Deus. Falei, vamos ficar em pé? Ela ficou em pé e saiu andando. Mas teve um amigo meu lá de Cascavel, pode estar nos assistindo, o Leco. Ele veio, já contei aqui, e veio com as vértebras todas. Ele carrega peso, ele estava com as costas todas machucadas, não aguentando de dor. Falei, Leco, senta aí. Catei as pernas dele, comecei a orar. E comecei a escutar assim, ó, tec, tec, tec. E esse cara, de quase 1,90 m, quem conhece o Leco sabe, começou a gritar. Ah! Um homem gritando é feio, gente. Parece um boi selvagem. A esposa dele ficou do meu lado e falou assim, pastor, o que a gente faz? Eu falei, não faz nada. Deixa o Espírito Santo. Ele está operando sem anestesia. Daí, eu cheguei perto dele e falei, Jesus, mais dor, mais dor, mais dor. Aí ele gritou mais ainda. A hora que ele acabou de gritar, eu falei, fique em pé, cara. Ficou em pé, colocou a mão no chão. 100% curado até hoje, para a glória do Senhor. Deus é um Deus misterioso e a unção, ela se movimenta. A unção, metade das pessoas, diz os avivalistas, nos cálculos dos avivalistas, metade delas são curadas com as sensações. E o que acontece? Quando a sensação vem, a sensação a gente chama de caminho ou processo da unção, que deve ser identificado. Por isso que a gente aborda, o que aconteceu? O que você sentiu? Se a pessoa não sentir nada, não tem problema. Mas eu pergunto o que ela sentiu, por quê? Porque a sensação tem que ser identificada. Segundo ponto, tem que ser estimulada novamente. Porque é aquilo que Deus está usando para fazer o milagre. É o processo que Deus está usando para fazer o milagre. Então a gente não faz nada, quem faz é o Espírito Santo. Amém, gente? E Ele está fazendo de uma forma misteriosa, então você fala assim, eu abençoo o que o Senhor está fazendo, Senhor. Mas, a sua Elisinha podia trazer ela aqui para testemunhar. Eu comecei a orar por telefone com ela, cadê a sua Elisinha? Está por aí, sua Elisinha está aí. Está em algum lugar, está lá fora, né? Sua Elisinha está ali na porta. Orando por telefone, ela falou assim, está queimando, está queimando, está queimando, está esfriando, está esfriando. No telefone. Eu falei assim, e ela paralisada na cama. Falei, Jesus, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Daí ela começou a gritar. Gritar. E daí não parou mais de gritar, não atendeu mais o telefone. Eu falei, meu Deus, nem sei se ela estava sozinha ou não, porque eu estava falando com ela por telefone. Ela sentiu como se fosse umas agulhas que entrou na perna dela. A perna que ela não sentia. E essas agulhas começou como se estivesse costurando e puxando a perna dela. E quando começou a puxar a perna dela, ela levantou da cama, que ela estava usando fraldão e paralisada. E ficou gritando, andando para lá e para cá gritando. E eu fiquei 5 minutos esperando. Imagina. Falei, meu Deus, vai que essa mulher está passando mal, tendo outro AVC. E eu aqui, fiquei paradinho, quietinho, esperando ali. Jesus, tem misericórdia. Não sabia porque ela estava gritando. Daí o Laurindo está por aí, está lá fora também. O Laurindo pegou o microfone e falou, telefone, pastor, minha mulher está andando para lá e para cá. Está 100% curada. Para a glória do Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Queridos, eu teria uma noite toda para falar de milagres. Mas o que acontece? Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E o Espírito Santo tem o poder que se chama unção, que se movimenta através de você. E se você deixar Ele fazer, você vai ser um agente de milagres.
Você vai ser um agente de milagres. Isso não é para levantar ninguém. Glória a Deus, porque tem uns 30 aqui na igreja fluindo desse jeito. Teve a Cacilda, da hora, as placas começam a amolecer, desaparecer. O João já orou, já teve 3 cadeirantes que andou com o João. E muitos outros, todos aqui, mas todos aqui. Os milagres estão acontecendo porque a unção é transferível. E quando você sabe como fazer, você acessa aquilo que Deus quer. Então você precisa primeiro entender como é o funcionamento. E depois funcionar sendo cooperador com o Espírito Santo. Para nós estarmos encerrando, queridos, em nome de Jesus. Diz a palavra aqui, ó, isso eu quero deixar aqui para vocês entenderem. A mulher diz assim, ó. Então a mulher atemorizada, tremendo, côncia do que nela se operara. Aqui, gente, ela não estava inconsciente. Ela estava tremendo involuntariamente, mas ela estava consciente, côncia do que aquilo que estava acontecendo com ela. Olha como é que a palavra é rica. Por quê? Porque não é uma possessão demoníaca que domina a tua mente. A possessão demoníaca, você não tem controle da mente. As experiências do caminho da unção, sensoriais, você desfruta do céu na terra. Você não controla, mas você cai na unção. Você não controla, mas você é tomado de alegria. Você não controla, mas você sente o calor dos céus, da mão do Todo-Poderoso te visitando. Então, mas você está consciente, côncia do que nela se operava. E depois, amados, diz aqui, ó. Eu quero ler esse versículo, que é bem interessante. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele, contou, declarou-lhe toda a verdade. Lucas 8:47. Vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou trêmula, prostrou-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente foi curada. A palavra está deixando para nós aqui algumas pistas. Primeiro, Jesus parou tudo para essa mulher testemunhar. Ela declarou tudo à vista de todo o povo. Ela declarou toda a verdade diante daquela multidão. Jesus abriu uma clareira e aquela multidão estava ouvindo o testemunho. Todo o testemunho. Todo o testemunho. Amado, nós precisamos entender o valor do testemunho. Eu estou no pastorado desde 94 e eu tinha aversão a testemunho que eu fiz aqui hoje. Eu achava que testemunho tinha que colocar ali no local escondido, não contar para ninguém. Mas eu tenho aprendido pela Bíblia, pelos livros e por outros, que testemunho Deus nos dá para ser contados, contados, contados e contados. O testemunho vai levantando fé, despertando fé. Jesus parou tudo para você, vem mulher, testemunho que aconteceu. E Jesus ainda falou para ela assim, você vai falar a causa e como isso aconteceu. Presta atenção, 2 coisas importantes para nós estarmos finalizando. A causa e como. Então a mulher teve que falar da causa, da origem. A causa pode remeter à origem. A origem, assim, quando foi? Começou. Aconteceu alguma coisa? Por quê? 80% das doenças e enfermidades são psicossomáticas. E às vezes houve uma situação emocional. Pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade processual, mas pode ser algo emocional. E quando é emocional, nós temos que ir na causa. Entender a causa. Como começou. No período que você ficou com essa enxaqueca, quando começou ela, aconteceu alguma coisa? No período que você teve esse câncer, um período antes, aconteceu alguma coisa na tua história? Nós temos que chegar a identificar a origem, a causa. E também a causa fala, sabe do quê? De saber de um diagnóstico. Não um diagnóstico preciso, como um diagnóstico científico, mas pelo menos saber o que está acontecendo. Nós aprendemos. Eu estou dando a aula do Ministério de Cura, tá bom, gente? Para vocês depois, quando tiver aí o treinamento para cura, todo mundo vem fazer, tá? Mas assim, tem que perguntar para a pessoa o que aconteceu, o que você tem.
tem que saber a causa. Porque enquanto mais preciso nós formos em declarar, em chamar a existência a cura, mais aquilo se movimenta. É por isso que a gente pede que nas palavras de conhecimento, as pessoas coloquem assim, ó, fale e dá detalhes do que Deus está te mostrando. Uma dor no olho que dói até o ouvido. Beleza, dor no olho, dói até o ouvido. É um nervo ciático que pega aqui, né, do bumbum até o calcanhar. Do bumbum até o calcanhar. A gente vai no detalhe, por quê? Porque enquanto mais específico, mais é liberado o poder de Deus. Por isso é interessante a causa. E o como. O como, gente. Como que foi operado isso? Como que aconteceu? Qual foi o antes? O antes, ela tinha que falar da situação dela, da fé, como ela se movimentou, como foi antes da cura. Como foi que ela rasgou a multidão, como foi que ela andou em fé no meio da multidão. Como que ela carregou em fé aquele milagre, ela foi contando. Como durante o milagre, como aconteceu? Eu elei só a pontinha do dedo, eu caí até assim, porque eu me estiquei tanto que eu caí. Mas na hora que eu caí, eu fiquei tremendo que nem uma vara verde no chão. O pessoal saiu de perto porque achou que era um ataque epilético. E daí, o pessoal saiu de perto, andaram mais um pouco, e eu fiquei tremendo lá. Eu consegui ficar em pé, tremendo. E eu senti o céu entrando no meu corpo. Eu senti na hora que não tinha mais cólica, não tinha mais peso, não tinha mais dor, não tinha mais sangramento. Ela foi falando como aconteceu, como operou. E depois eu estou 100% curada, 100% restaurada. Então nós vemos que ela contou a causa, de como ela estava, e como que aconteceu, tudo o que aconteceu. Foi esse testemunho que foi registrado aqui em Lucas 8, 47. Por quê? Porque é importante as duas coisas. É importante o testemunho, e é importante saber a causa, e é importante você contar como foi, porque você replica a fé e replica milagres. Todo milagre que você recebeu, você tem o antídoto para replicar esse milagre. Até uma vitória financeira, até uma restauração de casamento, até, sabe, uma salvação de um filho, de uma filha, de um esposo. Todo milagre que você recebeu, você tem um antídoto para ministrar outros que estão passando a mesma situação. Então, queridos, o testemunho ele é de suma importância para haver uma multiplicação de milagres. Por isso Jesus fez questão, declara isso na vista de todo o povo. Conta toda a verdade, a causa e como. E a palavra fala que Jesus voltou os olhos para a mulher, para nós encerrarmos. E voltando, vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Desde aquele instante, aquela mulher ficou sã. Eu quero que você, que precisa de um milagre, se coloque em pé. Só quem precisa de uma intervenção de Deus, um milagre. 1, 2, 3, nós temos umas 5, outra. Quem não precisa de milagre, pode vir orar comigo, que eu estou em pé, tá? Eu preciso de um milagre. Você que precisa de um milagre, não é só um milagre físico não, queridos. Qualquer área da sua vida, fique em pé. Você que precisa de um milagre. Eu quero desafiar você a gerar isso hoje. Eu quero que você comece hoje o processo do teu milagre. E o processo do teu milagre você vai gerar dentro de você. O processo do milagre não é quando alguém for orar com você, não é quando, sabe, um dia Deus vai fazer, não. O processo do milagre acontece aqui, ó, pensando, sentindo, intenção focada, mente, sabe, determinada em crer que Jesus vai fazer. Quero que você agora pense no milagre que você precisa. Pense no milagre, feche os teus olhos. Pode ser que não seja hoje, mas eu quero que hoje você comece a gerar. Nunca mais venha num apelo de corpo presente. Vem sempre gerando milagre.
Vem sempre gerando milagre. Quando for orar com alguém, já esteja carregando o milagre. Nós temos que estar carregando dentro de nós. É dentro de nós que tudo acontece. É dentro de você. Feche os teus olhos. Você tem que sentir. Eu tenho ainda uma filha que não está nos caminhos do Senhor. Eu sinto ela aqui na igreja. Eu sinto ela adorando. Eu sinto ela chorando aos pés do Senhor comigo, na hora do mover de Deus. Nós temos que sentir, nós temos que pensar. Nós temos que declarar o tempo todo. Ela declarava, ela declarava, ela declarava, ela declarava. Ela declarou, e essa declaração fez com que ela tivesse força. Estava anêmica, mas teve força para ação. Tanto que ela declarou, ela teve força. E daí ela experimentou o seu milagre. Feche os teus olhos. Eu quero que você pense no teu milagre e comece a gerar ele dentro de você, dentro de você. Não importa o tamanho da cura. Olha aqui para mim, você está me assistindo. Não importa o tamanho do teu milagre. Não importa que você já tentou 12 anos. Aquela mulher tinha tentado 12 anos. Não importa se tentou 20 anos, 40 anos. Não importa o tempo. Não importa o número de frustrações. Você pode ter um livro de frustrações. Mas o Deus que você serve não muda. O Deus que eu sirvo não muda. Não aconteceu, mas vai acontecer. Na hora certa, no tempo certo. E eu vou estar, o Senhor fala, quando vier o Filho do Homem, achará fé. Porque tem um tempo que Ele vem. Tem um tempo que Ele está determinado para vir. E Ele fala lá em Lucas 18, versículo 7. Quando eu vier, será que eu vou encontrar fé? Eu quero que você gere hoje. E eu quero orar por aquilo que você está gerando. Gera, meu irmão. Sinta. Intenção focada. Desejo concentrado. Sentimento. Prazer. Sonhos que você está vendo dentro de você, com certeza do tamanho do Deus que você serve, que Ele é Pai, e que Ele já falou para você que vai fazer. Dessa maneira você tem que gerar. Você que gerou, levanta sua mão aí. Senhor, eu te louvo. Deus é o culto dos milagres. Estamos pregando sobre milagres. Espírito Santo, obrigado. Jesus, obrigado, obrigado. Eu peço toques de milagres. 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 O Senhor falou, Deus, que cadeias iam cair nessa noite. Eu quero declarar cadeias caindo agora no nome de Jesus. Quero declarar cadeias caindo agora no nome de Jesus. Meu Deus, e mulheres, ó Deus, e homens, como aquela mulher do fluxo de sangue, vai, Deus, atravessar a multidão todos os dias. Vai rasgar todos os dias. Carregando, Senhor, o seu milagre. Carregando o seu milagre. Deus, nós vamos falar para nossa mente. Vamos falar para nossa alma. Isso já foi feito aqui dentro. Estou esperando só a hora de nascer. Porque já foi concebido aqui dentro. O milagre já está aqui. O Deus do milagre está falando. Ele vai trazer a luz. Ele vai trazer a luz. Deus, eu oro, Senhor, que assim seja na vida, Pai, deste homem e dessa mulher. No nome poderoso de Jesus. Quem crê, queridos? Ainda em pé, nós vamos louvar, mas eu quero que você espere um momento. Quero chamar os intercessores para vir aqui à frente. Para vocês saberem, eu dei uma pincelada na aula de cura, tá? Muitas coisas que eu falei aqui estão na escola de cura. Quem aprendeu alguma coisa, faz assim com a mão. Quem achou interessante, faz assim com a mão. Quem não gostou, não diga nada para ninguém. Tá bom? Se você não gostou, você marca um horário comigo que eu te explico. Se você não entender, eu vou fazer oração com você. Jesus, abre a mente. Abre a mente. Mas eu quero que você entenda, essas coisas são reais. São normais.
vão ser multiplicadas. Porque você é um agente de milagres. Levanta a mão aí. Fala assim: eu sou um agente de milagres. Eu sou o instrumento que o Espírito Santo vai usar nessa terra para fazer coisas grandes. Os sonhos serão realizados, porque já estão dentro do meu espírito, e na hora certa vai nascer, no nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim: vai nascer. Queridos, nós vamos estar, eu vou entregar a palavra de conhecimento. Se você quiser, você vem para frente, tá? Se você quiser ser curado, vem para frente. Se não quiser, pode, né? Tem gente que fala assim: pastor, isso aqui é a minha gastrite. Eu falei: então tá bom, cuida dela, alimenta ela, faz ela ficar bem grande, sabe? Porque é tua, né? É tua gastrite, então cuida dela. Mas se você não é dono das tuas enfermidades, e se elas são intrusas, que devem ir embora, eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos orar por você. Queridos, Deus quer curar pessoas de câncer na mama, pessoas de depressão. Pode vir para frente. Aperto no peito, dor no trapézio esquerdo, dor no meio da coxa esquerda, dor no meio das costas, dor na lombar do lado esquerdo, dor de cabeça, uma pontada que dói mais do lado esquerdo, lado frontal esquerdo, dor de cabeça, dor nas costas do lado esquerdo, principalmente, olho esquerdo, uma vista que fica cansada, embaçada, olho esquerdo, uma dor que vai e volta no meio do peito, uma dor estranha. Olha, vocês podem orar comigo, eu tive uma dor no peito estranha, que foi e voltou, gente, tá bom? Dor de cabeça, muita dor de cabeça, problema no estômago. Nós vamos estar orando pelas crianças também, queridos. Deus falou para nós estarmos nesse final de ano abençoando as nossas crianças. Tem um ataque satânico contra as crianças, mas a igreja é a resposta protetiva para as crianças. Não vão sequestrar, não vão abusar, não vão maltratar das nossas crianças. Nós vamos proibir isso no nome de Jesus. Uma dor atrás do joelho esquerdo, uma dor no posterior da perna esquerda, como fisgados, ombro esquerdo, má circulação nas pernas, quadril lado direito, vem para frente, bolhas na barriga, como se fosse mal-estar no estômago, dor no ombro esquerdo, ansiedade, coração acelerado, dor no antebraço esquerdo, dor no ouvido direito, problema no ouvido direito, vem para frente. Vamos orar pelas crianças. Eu quero deixar a bênção final, depois nós vamos adorar o Senhor. Vamos respeitar o horário. Fomos abençoados? Amém? Esperem os intercessores para nós orarmos primeiro pelas crianças. Pai, nós queremos colocar as nossas crianças. Deus tem sido dito que as entidades satânicas estão pedindo, Senhor, tortura, violência e sacrifício de criança. E nós estamos agora, Pai, declarando proteção. Proteção, Pai, proteção para as crianças. Mateus 18:10, o Senhor fala que o Senhor dá ordem aos anjos para guardar os pequeninos. Pedimos anjos para guardar os pequeninos, anjos para guardar as crianças, que as crianças sejam guardadas escondidas. Não haverá sequestros, não haverá abusos, não haverá maus tratos, não haverá violência. Meu Deus, que haja livramento. O Senhor converte os pais. Deus coloca, Pai, protetores, ó Deus, que vão de fato ser guardadores das crianças. Pai, que as crianças sejam escondidas. Deus, que as crianças sejam escondidas. Todo projeto do diabo, no Brasil principalmente, seja frustrado, e as crianças não serão tocadas, no nome poderoso de Jesus. E te louvamos, ó Pai, pela cura dos enfermos. Te louvamos pela cura dos enfermos. Te louvamos pelos milagres que vão acontecer ainda aqui, Pai. Deus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada vida,
sobre cada lar. E o povo que ama e espera a volta de Jesus, diga amém. Se você puder, vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Amém, queridos? Já vai dar 8 horas, mas adore o Senhor. Vai para casa cheia do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de vontade de querer mais da unção de Deus. E que Deus te abençoe. Os intercessores podem orar.